Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. Tal como prometido no vídeo anterior, nós hoje vamos continuar a explorar a relação entre a Matrix e a realidade, nomeadamente como as nossas percepções da realidade, na realidade, não nos dão nenhuma informação credível sobre tudo o que se passa fora de nós. Lembram-se daquelas pessoas no filme Matrix, adormecidas e ligadas a um programa de computador que criava e simulava uma vida que, na realidade, elas não estavam a viver? Pois bem, assim somos nós, com a única diferença de que estamos ligados a um programa de computador que não é externo a nós, mas é interno a nós, inserido dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, aliás, está fechado dentro de uma caixa forte que é o nosso crânio e é, aliás, a parte do nosso corpo mais bem protegida. Portanto, só esse facto nos indica desde logo de onde é que está o tesouro. Mas então, se o nosso cérebro está fechado dentro dessa caixa forte, como é que nós nos apercebemos da realidade? Ora bem, no vídeo anterior nós falamos que, tal como aquelas pessoas da Matrix, também nós estávamos fechados dentro de uma caixa e apenas nos apercebíamos da realidade exterior através de 5 pequenas aberturas que correspondiam aos nossos sentidos. Pois bem, nós hoje vamos começar a explorar a primeira dessas aberturas, a primeira desses sentidos, que é precisamente o sentido da visão. Para muitas pessoas, o sentido da visão é o mais importante de todos, porque é basicamente através deles que nós nos apercebemos de grande parte da realidade à nossa volta. Mas então, vamos lá ver que sentido é este da visão, quais as suas potencialidades, quais as suas limitações, como é que a visão se processa do ponto de vista que nós conhecemos até agora e, principalmente, como é que a visão se processa do ponto de vista quântico, que foi isso que eu vos prometi. Mas antes de irmos quânticos, vamos ver então o que é que nós sabemos sobre a visão até agora. Vamos imaginar então que nos encontramos num jardim a olhar para uma árvore frondosa. Os raios luminosos refletidos por essa árvore entram no nosso olho, atravessam a córnea, o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo e dirigem-se para a parte de trás do nosso olho, onde se situa a retina, onde a imagem formada por essa árvore é invertida. O nervo óptico conduz depois os impulsos nervosos para o centro de visão do nosso cérebro, o lobo occipital, que o interpreta e nos permite ver que estamos perante uma árvore frondosa de cor verde na posição em que ela realmente se encontra. Esta é, portanto, a visão clássica de como funciona o nosso mecanismo da visão. Mas se isto fosse mesmo assim, porquê é que os físicos quânticos nos dizem que nós não nos conseguimos aperceber de nenhuma realidade que se passa fora de nós? E porquê é que os cabalistas vão ainda mais longe e nos dizem que não existe sequer qualquer realidade fora de nós? Vamos, portanto, um pouco mais fundo dentro deste mecanismo de visão para ver se isto é mesmo assim e qual é, afinal, a exatidão daquilo que nós realmente vemos. No vídeo anterior, nós usamos o exemplo da maçã vermelha para mostrar que a maçã não era vermelha e que a cor vermelha é precisamente a cor que a maçã reflete. E utilizando o exemplo de há pouco da árvore frondosa, nós vemos que a folha verde utiliza todas as cores do espectro para produzir a fotossíntese, exceto a cor verde, que é a cor que ela reflete. Ou seja, o que isto nos demonstra logo à partida é que nós não vemos absolutamente nada com as suas verdadeiras cores e que, portanto, a nossa percepção da realidade está completamente errada. Mas se isto é assim do ponto de vista qualitativo, como é que será do ponto de vista quantitativo? Ou seja, qual é a percentagem da realidade que nós conseguimos efetivamente captar através dos nossos olhos e do nosso mecanismo da visão? É isso que vamos ver a seguir. Através da mecânica quântica, nós já sabemos que tudo neste mundo é onda, tudo é vibração. E, portanto, todas essas ondas, todas essas vibrações estão organizadas de acordo com o seu comprimento de onda. Assim começamos pelos raios gama, que têm o menor comprimento de onda e têm, portanto, igualmente a maior frequência e a maior energia. Seguem-se os raios X, a radiação ultravioleta, a radiação infravermelha e, finalmente, as ondas de rádio. E, por fim, dentro deste enorme espectro de luz, temos um pequeno intervalo entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha, onde nós conseguimos, de facto, percepcionar alguma coisa. Chama-se o espectro da luz visível e o seu comprimento de onda situa-se entre os 400 e os 700 nanômetros. O que isto significa é que a nossa percepção da realidade abrange menos de 1% de toda a realidade que existe à nossa volta.
e que, não estando compreendido entre estas frequências e este comprimento de onda entre os 400 e 700 nanómetros, para nós é como se não existissem porque nós somos cegos para eles. Em última análise, o que isto significa é que nós podemos perfeitamente estar a compartilhar este espaço-tempo com outros portais e outras dimensões que, não estando entre este intervalo de percepção, nós não só não somos capazes de os ver, como somos incapazes de distinguir que eles sequer existem. Mas nós até agora estivemos apenas focados nos elementos corpóreos, aqueles que nós nos apercebemos através da reflexão da luz. Mas então, e quanto à própria luz e à origem da luz? Vamos descer um pouco mais nesta toca de coelho e vamos ver o caso do Sol. Quando olhamos para o Sol, parecemos ver uma enorme bola de luz, capaz de produzir enormes quantidades de calor e de energia. Mas o que acontece é que, do ponto de vista quântico, essa enorme bola de gases apenas emite fótons e ondas de energia eletromagnética, cada uma delas contendo vários pulsos eletromagnéticos. Esperem lá, nós acabamos mesmo de dizer que a única coisa que o Sol emite são fótons e pulsos de energia eletromagnética? Ora bem, na verdade, nem os gases, nem a eletricidade, nem o magnetismo, nem os fótons emitem qualquer tipo de luz ou de cor, ou têm sequer qualquer característica que se possa tornar visível. Mas então, por que é que nós percepcionamos esta enorme bola de luz e de energia, quando na realidade não existe sequer qualquer razão para o Sol se tornar visível no céu? E esta, meus queridos, é de facto a pergunta de $1 milhão. Como é que uma bola de gases invisíveis, que apenas emite fótons e impulsos eletromagnéticos, se transforma nesta imensa bola no céu? A verdade é que quando esses impulsos eletromagnéticos atingem a retina na parte de trás do nosso olho, eles são conduzidos pelo tal nervo óptico até ao nosso lobo occipital que fica na parte de trás do nosso cérebro e é aí que se cria uma projeção da realidade. Mas será uma realidade que existe? Não! É uma realidade que não existe e que transforma aqueles impulsos eletromagnéticos invisíveis naquela imensa bola de luz que todos vemos no céu. Mas se isto é válido para o Sol e para a luz, o que será em todos os outros objetos incorpóreos? Vamos ver, por exemplo, a cor do céu. Muitos de vocês hão de se recordar do famoso álbum dos Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Na capa desse álbum, um feixe de luz branca atravessa um prisma e divide-se nas 7 cores do arco-íris. Ora bem, isso é precisamente o que acontece quando os raios de Sol, que já vimos que são luz branca, colidem com as moléculas de ar e água da atmosfera e se dividem nas 7 cores do espectro da luz visível. Esse espectro de luz não passa da manifestação visível do comprimento de onda associado a cada cor. E assim, o vermelho tem o maior comprimento de onda e o azul e o violeta têm o menor comprimento de onda. Ora bem, precisamente o comprimento de onda da luz azul, ao contrário da vermelha, tem uma frequência vibracional muito próxima da frequência de ressonância dos átomos e, portanto, ao movimentar os átomos das camadas superficiais das moléculas da atmosfera, a luz azul é difundida em todas as direções. E é precisamente por causa disto que nós percepcionamos o céu como sendo azul. Mas agora eu convido-vos a descermos ainda mais fundo dentro desta toca de coelho, em direção à fronteira do conhecimento daquilo que julgamos saber atualmente sobre o mecanismo da visão. Num filme que foi traduzido para português sob o título Quem Somos Nós, um dos melhores filmes jamais produzidos sobre a mecânica quântica, um grupo de físicos quânticos interroga sobre a nossa capacidade de ver algo que transcende a nossa imaginação e principalmente de ver algo cujo arquétipo não existe no nosso inconsciente. Ou seja, se no nosso inconsciente não existe o arquétipo de uma caravela, será que nós conseguimos ver essa caravela? Vem isto a propósito de que quando Cristóvão Colombo se aproximava da costa, as suas caravelas não eram visíveis aos índios da praia, porque a ideia de uma embarcação tão grande transcendia a sua imaginação e eles não tinham dentro do seu inconsciente o arquétipo da caravela. E, portanto, quando da praia olhavam o mar, as caravelas de Cristóvão Colombo resultavam para eles virtualmente invisíveis. E que só quando um xamã chegou à praia e estranhou aqueles sulcos que se aproximavam do mar, é que conseguiu vislumbrar as caravelas e transmitiu esse conhecimento a todos os outros. Curiosamente, nos diários de viagem do famoso Capitão Cook pelo Pacífico está pormenorizadamente relatada uma situação muito semelhante a esta. Ele descreve que enquanto as caravelas estiveram ancoradas na baía, os nativos da ilha era como se não os conseguissem ver e portavam-se como simplesmente eles não existissem e não estivessem ali.
E apenas quando nos dias seguintes baixaram os botes e começaram a remar em direção à Terra é que eles pareceram a perceber sequer da sua existência. É que, ao contrário das caravelas, que o imaginário inconsciente deles não conseguia absorver, homens a remar uma canoa era algo que o inconsciente dos nativos conseguia perfeitamente apreender. E assim, algo que estava invisível até aí passou a ser visível para eles. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para o filme de que falei há bocado, Quem Somos Nós, e aconselho toda a gente que tenha interesse por saber um pouco mais sobre a mecânica quântica a assistir a esse filme. Eu, por mim, despeço-me de vocês. Aqueles que entenderem que este vídeo teve algum interesse para eles, peço para deixarem o like e para permanecerem no canal. E eu despeço-vos de todos vós com uma interrogação. Na vossa opinião, quem é que está mais perto da verdade? Os físicos quânticos que dizem que nós não nos conseguimos aperceber de nenhuma realidade fora de nós, ou os cabalistas que dizem que de facto não existe sequer qualquer realidade fora de nós? Deixo-vos com esta questão e despeço-me até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.